Olá! Hoje a gente vai fazer a revisão do capítulo que fala sobre ângulos, tá? Então, no livro 1, você tem lá o capítulo que fala sobre ângulos no último módulo, tá bom? Então, a gente precisa da parte de ângulos para geometria. A gente precisa lembrar de várias coisas, né? Dos nomes, das medidas, de complementar e suplementar, porque a gente vai usar bastante no ano que vem. Lembrar que o ângulo, que é a abertura que é feita quando você conecta duas semi-retas através de um ponto. Esse ponto a gente vai chamar de vértice, tá bom? Esse é o ponto que a gente chama de vértice. É o ponto que forma o ângulo, né? Então, você une as duas semi-retas e ali onde elas se encontram, você forma o ângulo. O nome que você pode dar para o ângulo é sempre as letras envolvidas, né? Lembrando que pontos são sempre determinados por letras maiúsculas e o ângulo, ele vai ser sempre dado seguindo a ordem, tá? Então, se você pega R, P, Q ou Q, P, R, é a mesma coisa. O que é importante? Que o vértice fique no centro da sua expressão. Então, quando você faz Q, P, R, R, P, Q, a gente está falando do mesmo ângulo, sabendo que o P, ali no P é onde está o vértice, ali é onde está o encontro. E ainda para você ter certeza disso, naquele ponto onde tem o encontro, você coloca um acento circunflexo, ok? Então, naquele ponto, você coloca um acento circunflexo, como mostra aqui a expressão, tá? A denominação. Você tem o vértice, você tem os lados RP e o lado QP, tá? Ou PR, PQ, não importa a ordem, ok? Só segue uma lógica, né, gente? Se eu vou fazer RP, eu vou fazer QP. Se eu vou fazer PR, eu vou fazer PQ, tá? Para eu seguir uma lógica. Além de mostrar o ângulo assim, você pode mostrar somente com a letra onde está o vértice. Então, esse ângulo também pode ser chamado só de P com o acento circunflexo em cima. Esse ângulo pode ser B com o acento circunflexo em cima, tá bom? Então, aqui que vocês vão colocar o acento circunflexo. Então, aqui no número 1, ele pede para nomear, a gente já fez esses, né? Medida do ângulo. O ângulo, ele é sempre medido em graus, minutos e segundos, tá? Graus, minutos e segundos. Então, você usa o transferidor para medir ele, tá? Ou esse meia-lua, ou a circunferência toda, é ele que mede, que tem a capacidade de medir o ângulo, tá? A classificação dos ângulos. Você vai ter tipos de ângulos e aqueles tipos que a gente mais usa, ok? Então, por isso que foi dito assim, foi classificado dessa forma. Então, aqui a gente tem um ângulo raso, que é o ângulo equivalente a 180 graus, também chamado de meia volta. A gente tem um ângulo reto, que é a metade de 180 graus, né? Então, é um quarto de volta, que é o ângulo de 90 graus, tá? O ângulo agudo, que é o ângulo menor do que os 90 graus, tá? Então, ele forma um ângulo menor. Visualmente, você tem que ter isso bem específico. Você tem que identificar a meia volta. Por quê? Tudo que for menor do que ela, você vai chamar de agudo, né? Você tem que identificar bem a um quarto de volta. Você tem que identificar bem a meia volta. Por quê? Você vai ter um ângulo obtuso, que possui uma medida maior do que 90, mas é menor do que 180. Então, ele está depois daqui, só que está antes do 180, tá? Então, isso visualmente também tem que ser lembrado por vocês, para você olhar para o ângulo e saber que ele é raso, agudo, reto ou obtuso, tá bom? Lembre-se, raso é equivalente a 180 graus, reto equivalente a 90 graus, agudo maior do que 0, menor do que 90. Obtuso, maior do que 90, menor do que 180. Tá bom? Lembra que visualmente você vai ter que entender isso.
Ângulos consecutivos e adjacentes não é tão importante, porém, ângulos complementares, não é que não é importante, tá? É importante sim, mas na nossa revisão a gente não vai contemplar. Quando chegar lá no 8º ano, a gente lembra de novo. O que a gente tem que saber? Ângulos complementares. Eu tenho que saber que ângulos complementares são aqueles que, quando eu somá-los, eu vou obter o ângulo reto, ou seja, eu vou obter o ângulo de 90 graus. Se são 1, 2, 3, se são 2, 3, 4 ângulos, não importa. O que importa é que quando você somar eles, você vai obter os 90 graus. Então, o complementar é quando soma os ângulos que você tem e dá 90 graus. Complementar, 90 graus. Quando você tem que identificar um complementar, digamos que eu fale para você, olha, eu tenho um ângulo 37. Qual é o complementar dele? 37. Qual é o complementar dele? Concorda que é o 53? Né? Então, você vai ter que usar essa estratégia, tá bom? Se tiver que montar uma equação, não tem problema. Se ele disser, por exemplo, como ele disse aqui, ó, que esses dois ângulos eles são complementares. Basta que você some essas expressões e iguale a 90, porque é o que acontece, tá? Quando você soma dois ângulos e dá 90, é porque eles são complementares, tá bom? Aqui ele pede pra gente fazer isso, mas a gente já fez. Ângulos suplementares. Ângulos suplementares são os ângulos que quando você soma, quando você junta, você obtém 180 graus, tá? Então, você obtém os 180 graus. Então, independente, são 2, 3, 4. Quando você soma, você obtém 180 graus, ok? Então, se eu digo para você, eu tenho um ângulo 120, qual é o suplementar? 60, tá? Porque eles dois juntos vão dar os 180 graus. Aqui nesse exemplo, nesse exercício, a gente já fez. Então, é a mesma coisa. Você tem que somar os ângulos e obter, né, os 180 graus, se ele diz que são suplementares, ok? Então, lembra disso. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo raso, 180 graus. Ângulo agudo, menor do que 90 graus. Ângulo obtuso, maior do que 90, menor do que 180, tá? Quando eu estiver falando, você tem que identificar isso visualmente. Ângulos complementares, quando você soma e obtém 90 graus. Ângulos suplementares, quando você soma e dá 180 graus. Tá certo isso, gente? Depois vem a operação com medidas de ângulos. Essa é para a próxima aula, tá? Então, nós vamos pegar ângulos, exercício que vai falar sobre ângulos complementares, suplementares e assim por diante. Só um pouco. Desculpa. Eu sou uma pessoa pestada. Ó. Eu vou falar o seguinte para vocês. Vou falar também de ângulos opostos pelo vértice. Porque a gente já sabe o que é complementar, suplementar. E quando dois ângulos vão ser opostos pelo vértice, quando você tem duas retas que se cruzam, desculpa, e elas formam ali 4 ângulos. Esses 4 ângulos juntos, eles somam 360 graus, né? Porque eles formam uma volta completa. O que acontece? Os ângulos que são opostos pelo vértice, ou seja, um que está de um lado e o outro que está do lado oposto, eles dois são iguais, tá? Este é igual a este. Esta abertura é igual a esta abertura, tá? Então, por isso que a gente fala, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, tá? E os ângulos aqui, que são os adjacentes aqui, eles são suplementares, ó. O A com o C forma 180 graus. O C com o B formam 180 graus. O B com o D, 180 graus. O D com o A, 180 graus. E por aí vai, tá?
Mas aqui você tem que lembrar que ângulos opostos pelo vértice são iguais, tá? E os ângulos que são adjacentes, aqui um logo após o outro, equivalem a 180 graus juntos, tá? Então, ó, 180 graus juntos, 180 graus juntos. Esses dois são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Esses dois são opostos pelo vértice, então eles são iguais, tá? Então, é isso que a gente tem que saber. Muito interessante essa matéria aqui, tá? Muito interessante. Dá uma lidinha, porque você não vai se arrepender. Depois a gente vê essa parte, que é muito importante também. Não sei se a gente já fez, tá? Acredito que sim. Se a gente já fez, refaça o exercício 3. O exercício 6. O 3 e o 6 a princípio. Ah, e o 11, tá bom? 3, 6 e 11, ok? 3, 6 e 11. Ah, não, tem alguns mais interessantes aqui. 3, 6, 11, 12 e 13. 3, 6, 11, 12 e 13. Ok? Então, até daqui a pouco.